secados, em pedras se transformar. Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro semanal, sempre feito com muito carinho para todos vocês. Este é o instante em que nós vamos nos interiorizar. Vamos buscar as hostes celestiais através da prece, da meditação. Vamos aproveitar essas vibrações suaves de Chico Xavier. Oremos. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e se acham atormentados por isto mesmo, em aflição e desânimo, à vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversão, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também. Meus amigos, se há algo que incomoda o mundo todo, é o conflito interminável entre árabes
e israelenses. As mortes, sobretudo de mulheres e crianças, causam muito sofrimento. É por isso que já não se aguenta mais ouvir falar desses conflitos sangrentos com o desaparecimento de tantos irmãos nossos de forma tão cruel e de parte a parte. A análise dos conflitos, porém, não é nada fácil, tendo em vista, sobretudo, que existe intolerância de parte a parte. Nesse conflito, de forma nítida, fica evidenciada a nossa imaturidade na convivência com a diferença. De um lado, constata-se a tática do Hamas de jogar mais de 2.000 foguetes em direção a milhões de vidas em cidades israelenses, usando ao mesmo tempo palestinos como escudos humanos, a fim de maximizar as vítimas civis e, com isso, comover a mídia e a opinião pública mundial em seu favor. Sem dúvida, uma crueldade inominável. De outro lado, o governo israelense, que reage à chuva de foguetes em seu território e aos túneis clandestinos construídos na faixa de Gaza, contra-atacando o território palestino de forma maciça, matando mais vidas civis do que os terroristas. Nesse, como em tantos conflitos, ambos os lados tentam justificar suas ações como sendo apenas uma reação ao que o outro lado fez ou está fazendo. No entanto, o que torna tudo isso ainda mais lamentável não são apenas as vítimas do presente, mas o comprometimento da paz futura, o que fará ainda mais vítimas. Se não vejamos, vários estudos feitos após esses conflitos evidenciam que eles têm um impacto na radicalização de longo prazo. Palestinos que cresceram durante a primeira intifada, o primeiro levante palestino ocorrido de 1987 a 1993, e foram, assim, expostos a mais violência durante os seus anos de formação, eles são menos propensos a apoiar as negociações de paz com Israel do que os indivíduos que cresceram durante o processo de paz de Oslo. Uma outra situação. A recente rodada de combates tende a agravar ainda mais as relações entre israelenses e palestinos, pois certamente gerará indivíduos de ambos os lados menos propensos a uma resolução pacífica do conflito. E uma geração futura ainda mais endurecida pela dor das perdas que todos estão sofrendo. É uma reação em cascata, a violência gerando mais violência. Nós, porém, sabemos, através das informações dos mentores espirituais, que esse conflito não é uma luta do bem contra o mal. Antes, é fruto de uma incapacidade histórica de convivência entre esses povos. Na verdade, o conflito entre essas comunidades perde-se na noite dos tempos. O que nós queremos dizer? Somente de vivência na Terra, esses povos têm cerca de 40 mil anos.
Quem nos informa é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Tanto árabes como israelenses são degredados de Capela, um dos mundos situado na constelação do Cocheiro, que passou por grandes transformações espirituais há cerca de 40 mil anos. Árabes e judeus, tanto quanto egípcios, hindus e todos da raça ariana, quer dizer, os europeus, são capelinos reencarnados na Terra. Como não puderam acompanhar a evolução moral do mundo que habitavam, por não terem adquirido o sentimento sublimado do amor, foram exilados para o planeta Terra e aqui recebidos carinhosamente por Jesus, que lhes pediu colaboração e empenho a fim de acelerar a evolução da nossa casa planetária. Infelizmente, porém, o ódio que resultou no degredo desses povos de Capela seguiu com eles na nova morada. E eis que chegamos às portas da grande transformação espiritual da Terra, a nossa casa planetária, que passará em breve a mundo de regeneração. Passamos com uma triste constatação. 4.000 séculos são passados e, infelizmente, muito pouca coisa mudou. Há capelinos que também não herdarão a terra, porque ainda não trabalharam suficientemente seus corações para amealhar amor, abandonando de vez os sentimentos negativos que impedem a evolução espiritual. Até quando esse ódio vai continuar? Difícil dizer, não é mesmo? Conviver e respeitar o outro são um convite à caridade mais necessária em nossos dias, a caridade moral. Na definição da irmã Rosália, no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Esta é uma frase lapidar deste espírito de escola. Como a evolução é uma fatalidade, um dia árabes e judeus vão se amar verdadeiramente. Será na Terra ou em qual parte do universo? Só Deus o sabe. Por ora, devemos continuar orando pela paz em nosso planeta. De todos os lados, devemos formar correntes de oração em favor da paz no mundo, em especial para aquela região de irmãos que se odeiam há tanto tempo. Ao vermos as imagens de horror mostradas na tela da TV, devemos neutralizar o impacto com as nossas preces, a fim de evitar o aumento dos pensamentos negativos e das vibrações de ódio. Algo assim como neutralizar bombas com fachos de luz espiritual. Evitemos os julgamentos apressados. Árabes e judeus são todos irmãos nossos.
Busquemos as atitudes de paz em nossa vida diária, a fim de colaborarmos com o ambiente de transição que estamos vivendo. Lembremos-nos de que a situação do nosso planeta dependerá sempre das nossas escolhas e que a nossa escolha seja da paz. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. O nosso jornal tabloide Folha Espírita tem muitos assuntos interessantes neste mês. Se você quiser saber mais sobre a assinatura, se quiser dar de presente para alguém, ou então, se quiser saber sobre os nossos livros, fique à vontade. Nós teremos prazer de atender conforme você vê na telinha. E este é o momento em que nós vamos ouvir o nosso Maida. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, estamos felizes por reencontrá-los. Hoje vamos refletir com mais atenção sobre o tema Doenças e Curas, que consta no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, onde Francisco Cândido Xavier foi indagado se as pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne, mesmo que sejam espíritos claramente iluminados. Chico foi enfático na resposta. Quando contrariamos as leis universais inscritas em nossa consciência e que se baseiam no Evangelho de amor do Cristo, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do espírito, ou seja, o perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em uma depuração do ser. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com uma mentalidade negativista, de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar aos demais, ela impede esse processo de depuração. É como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário de todas as recomendações necessárias. Assim, nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida. Não ocorreu uma modificação interior, ou seja, do padrão mental desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Logo, como não houve a mudança, depois da morte, ele continuará plasmando no perispírito aquilo que cultivou em sua mente durante a vida. Permanecerá, portanto, enfermo no mundo espiritual. Conclui Chico Xavier. Com os espíritos que, independentemente das circunstâncias, vivenciam o Evangelho do Cristo, o processo é completamente diferente. Reflitamos sobre isso. Obrigado pela companhia. Saúde e paz, e que o Cristo esteja sempre presente em nossas atitudes e decisões em todos os instantes da vida. Nós vamos chamar agora nosso querido colega, que pela primeira vez participa do nosso programa,
comentando especialmente os 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvi-lo. Olá, caros amigos e amigas. A partir de hoje, converso com vocês, telespectadores, sobre as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, obra que faz parte da coleção básica escrita por Allan Kardec. Com ela, o codificador da doutrina espírita procurou dar a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nossa intenção é fazer breves reflexões sobre os textos desta magnífica obra que completa, neste ano de 2014, 150 anos de existência. No prefácio dela, o Espírito da Verdade nos diz que os espíritos superiores, com a permissão de Deus, espalham-se por toda a terra e, à semelhança de estrelas cadentes, vêm em auxílio à humanidade com o intuito de iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nesta maravilhosa comparação, os espíritos instrutores nos dizem que as lições do Cristo são comentadas de modo a nos dar o verdadeiro sentido da iluminação. A mensagem do Cristo esteve por muito tempo esquecida ou mal interpretada, mas nesta obra ela se direciona a cada um de nós, procurando arrancar-nos das sombras em que ainda estamos mergulhados. Sombras da maldade, do egoísmo, do orgulho. Ainda não conseguimos vislumbrar de maneira mais clara e objetiva toda a realidade que nos cerca. Carecemos do conhecimento sobre a verdadeira natureza humana, que é espiritual. E é através do processo de autoevangelização e de autoconhecimento que temos condições de tomar consciência da nossa verdadeira essência, de identificar o sentido da nossa existência, pois disse-nos o Cristo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Os espíritos superiores nos convidam ao divino concerto, onde as vozes de seus filhos se façam uma só voz, a da caridade. Em nossa sociedade atual, nesses tempos de turbulências políticas, econômicas e sociais, a caridade e o amor são as únicas ferramentas eficazes para a promoção da paz e da justiça, conforme as máximas do Cristo. É chegado o tempo, meus amigos, de conhecer o verdadeiro sentido das coisas, com o intuito de dissipar a ignorância, o orgulho e a incredulidade que ainda reinam em nosso planeta. Para isso, é necessário que desenvolvamos a moralidade. E o que é a moralidade? Trata-se de uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, de um princípio de todas as relações sociais fundadas na rigorosa justiça. Ou seja, ela é o caminho infalível da felicidade esperada. É um bálsamo para a vida futura. O Evangelho segundo o Espiritismo extrai do Novo Testamento, da vida e das lições do Cristo todo o ensinamento moral de que temos necessidade, para a nossa caminhada na direção de Deus, e é para uso de todos. Cada um de nós pode encontrar nessa obra elementos e reflexões capazes de fazer com que achemos os meios mais adequados para renovarmos as nossas condutas, nossos pensamentos e sentimentos de acordo com a moral do Cristo. Graças ao intercâmbio das comunicações mediúnicas entre os homens e os espíritos desencarnados, a lei evangélica não será letra morta, alertou-nos Allan Kardec na introdução deste livro. As instruções dos espíritos são as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens, convidando-os à prática do exemplo de Jesus. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, em comunicação mediúnica publicada no Reformador de maio de 1976, denominada À Luz do Evangelho, destaca a necessidade da evangelização para o ser humano, independentemente da faixa etária em que se encontre. Ressalta-nos que a incompreensão do exemplo do Cristo originou as transições terríveis e amargas da atualidade. Convida-nos ao esforço de renovação de consciências e dos corações à luz do Evangelho.
através da exemplificação e das convicções sinceras, conseguiremos elevadas realizações no campo das leis humanas, transladando para estas as leis imperecíveis do Criador. E concluindo a mensagem, nos diz que esse é o grande problema dos tempos. Nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo. E a questão sempre nova do Espiritismo é, acima de tudo, evangelizar, ainda mesmo com o sacrifício de outras atividades de ordem doutrinária. A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria e, envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento. O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Procuremos desenvolver nesse sentido todo o nosso esforço dentro da oficina de Ismael e teremos encontrado para a nossa atividade o setor de edificação sadia e duradoura. Que as bênçãos do Mestre Jesus envolvam a todos nós. Até o próximo encontro. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Passou rápido, não é? Um grande abraço e até a próxima semana.